Muito obrigado, Sr. Almirante, não só pelas suas palavras amigas, como também por me dar mais uma vez a honra de analisar a vida e obra destes dois homens que muito admiro. Senhores oficiais gerais, académicos e académicas, Senhora Professora Raquel Ferreira Brito, muito obrigado por ter vindo. Minhas senhoras e meus senhores, gostava de relembrar que este assunto é muito interessante, mas também muito técnico. Terei, portanto, de abreviar detalhes desse cariz. Informo, contudo, que há muitos estudos antigos e recentes que poderão esclarecer as pessoas interessadas. Eu estava tentado a falar nos meus estudos, mas não o falo. A segunda e terceira e quarta décadas do século XX foram decisivas para o desenvolvimento da aviação, que depois da experiência resultante do uso militar dos aviões da Primeira Guerra Mundial, passou a contribuir para a economia das nações e para a rápida circulação de pessoas e bens. Já tivemos a oportunidade de verificar neste ciclo comemorativo que a contribuição portuguesa para o desenvolvimento de métodos e instrumentos de navegação aérea foi muito importante. Atendendo a que o voo transcontinental com grandes tiradas sobre o mar requeria o recurso à navegação astronómica e outras técnicas de navegação marítima, a formação científica e tecnológica dos navegadores dessas novas máquinas voadoras teria necessariamente que ser muito completa, sendo para isso muito importante a experiência de mar, o domínio dos princípios da navegação astronómica, uma sólida formação matemática. Além disso, dadas as condições muito precárias de habitabilidade das primitivas aeronaves, os navegadores e pilotos tinham de ter elevada resistência física para poderem executar cabalmente as suas funções. Assim, e tendo em mente o exposto acima, muitos dos pioneiros das travessias aéreas oceânicas foram experientes oficiais de marinha, que complementarmente participavam em penosas missões geodésicas de delimitação de fronteiras nos territórios ultramarinos. E estava nestas condições Cabral e Coutinho, marinheiros educados em escolas de qualidade, não só durante a sua preparação teórica de início de carreira, como também nas escolas do mar constituídas por navios à vela e também navios mistos, cujas características náuticas, apesar do motor auxiliar, pouco diferiam dos originais veleiros. De facto, em fins do século XIX e princípios do século XX, ainda se mantinha a preocupação de não tirar eficiência e manobrabilidade aos veleiros com motor. E a Sagres talvez precisasse de algo parecido com isto. Pelo que a maior parte das hélices eram instaladas à popa em câmara própria, não parecido com isto, mas com hélice, está-se variado, sendo o hélice içado e arriado consoante as necessidades, mantendo o navio nos setores da popa, a forma que teriam se fossem pôr os veleiros. Continuavam assim a ser excelentes escolas para as suas guarnições. Veja-se, por exemplo, nesta imagem, as derrotas dos navios onde Cabo Coutinho navegou à vela, sendo assinaladas a encarnar as derrotas contínuas correspondentes aos puros veleiros, onde o nosso tenente de navios navegou só à vela, e as derrotas interrompidas, que correspondem ao período da navegação com as caldeiras apagadas, ou seja, navegando exclusivamente à vela. Assinaladas a negro são algumas derrotas dos navios das descobertas. Tendo em conta o cima exposto, o êxito da travessia aérea do Atlântico Sul foi em grande parte devido à experiência e saber acumulados por dois homens cujos antepassados foram os pioneiros da navegação de alto mar. De facto, à época do início da expansão portuguesa, a partir, portanto, da segunda década do século XV, eram navegados no Mediterrâneo, o Índico, Norte e o Sudeste Asiático. Onde é que está? Esqueci-me de agradecer ao Tenente Cardoso, que está ali a fazer um trabalho muito importante. O Índico, Norte e o Sudeste Asiático, as limitadas zonas do Pacífico correspondentes à colonização polinésia, as áreas costeiras do Atlântico Norte, desde as Canárias até o norte da Europa, incluindo, durante o período temporal limitado, os mares da Terra Nova
e da Groenlândia. Estas navegações efetuavam-se à vista de costa ou em períodos curtos no alto mar. Já, contudo, se navegava no alto mar no Índico Norte, embora percorrendo distâncias relativamente curtas. Dado que as navegações se efetuavam essencialmente a navios de vela, exceto nos mares fechados onde os navios a remo tinham relevância, os regimes de ventos conhecidos eram os que se referiam às áreas acima mencionadas. Veja-se agora a mancha desenhada a amarelo, que corresponde às áreas exploradas até 1565, início da carreira das Índias do Pacífico, inaugurada cerca de 40 anos depois na viagem de Fernando Magalhães. Reparem o tempo que demorou a fazer-se a carreira das Índias do Pacífico, quase 40 anos, é impressionante. Porque, de facto, as condições ali no leste da Ásia são diferentes do que se passa no Índico Norte, e de maneira que os olívios não funcionam da mesma maneira. Nestas condições, em pouco mais de um século, os portugueses, seguidos de perto pelos seus parceiros ibéricos, revelaram ao resto do mundo que se comunicavam entre si essencialmente pela via terrestre, que havia outra possibilidade, mais económica e segura, de transportar bens, pessoas e ideias. Estas descobertas dos caminhos do alto mar provocaram uma autêntica revolução, bem patente no dramatismo desta imagem atual, extraída de uns muitos sítios da internet que se dedicam a este assunto. Isto é, relativo a 13 de maio de 2022, às 18 horas. No século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, criaram-se as condições para outra revolução, desta vez no transporte aéreo, tendo tido o seu tráfego e em menos de 60 anos, um desenvolvimento brutal, incentivado não só pela necessidade de movimentação de pessoas por motivos profissionais e de determinados tipos de bens, mas essencialmente pelo turismo de massas. A imagem que segue disso eloquente testemunho. Esta imagem é também de 13 de maio de 2020 às 18 horas. Portanto, é pós-Covid. Se fosse antes, estava muito mais cheio. Tendo os portugueses contribuído não só para a descoberta do regime de ventos e correntes dos métodos e instrumentos, da criação de uma cartografia roteirística adequada, que permitiram não só viagens de exploração em novos mares, mas também de retorno às costas previamente visitadas, será interessante verificar que, passados 5 séculos, o saber e a experiência acumulada por 2 marinheiros do início do século XX foi útil e importante para a criação de métodos e instrumentos de navegação adequados a viagens aéreas transcontinentais e essencialmente transoceânicas, que inauguraram uma nova era. Tenciono então fazer um resumo do contributo português no desenvolvimento da navegação de alto mar, mais marcante dos primeiros 2 séculos do período em título. As viagens de exploração marítima foram iniciadas no Atlântico pelos portugueses no primeiro século do século XV, depois de vasta experiência adquirida a partir do período em que o comércio do Mediterrâneo para a Europa passou a escalar em Lisboa, o que terá acontecido no século XII. Isto foi extremamente importante para Lisboa, porque tornou o contacto com o norte da Europa intencionalmente tendo de passar por Lisboa. No entanto, expedições partiram para o sul, costeando a África, e o Infante não deixou também por se interessar pela exploração do Atlântico Norte, a qual a redescoberta dos Açores em 1427 por Diogo de Teivo tenha originado uma atividade marítima ainda mal estudada, mas muito importante para o conjunto da exploração marítima europeia. Foi recentemente publicado um livro em Espanha, muito pequenino, mas com um conteúdo muito intenso, e que fala neste assunto. Devia ser novamente estudado o que se passou com a Groenlândia, etc., no século XV. A importante dobragem do Cabo Jador em 1433 por Gilianos veio dar grande alento às viagens para o sul, cujo progresso se esquematiza na imagem.
e o Equador foi devorado no reinado do Afonso V. Seguiram-se as duas viagens de Ocão, 1482-1486, e Bartolomeu Dias, 1487-88, e o intervalo de cerca de 10 anos que decorreu entre esta última e a de Vasco da Gama terá permitido estudar o regime de ventos do Atlântico Sul. E que terá permitido estudar o regime de ventos. Prepararam esta última expedição que inaugurou a carreira da Índia portuguesa. Seguiu-se a viagem de Pedro Álvares Cabral. E durante mais 4 séculos, com o fluxo contínuo de pessoas e bens, percorreram as vias marítimas de longo curso, com as consequências que sabemos e que se ilustram acima. Vejam-se ainda 5 exemplos de viagens da carreira da Índia e assinalados com manchas coloridas as zonas de mais perigosa navegação. E eu tirei isto de informações de diários náuticos e é muito aproximado da realidade. Vejam-se ainda 5 exemplos de já depois mais coloridas. Note-se também a viagem de Colombo, que inaugurou a carreira das Índias Ocidentais, que proporcionaram aos nossos vizinhos ibéricos não só o comércio intenso com aquela área do globo, como também no futuro a criação de vários Estados independentes. Vejamos agora, e muito sucintamente, os aspectos técnicos e científicos que permitiram o estabelecimento de um vasto e duradouro império marítimo. E admitimos que estamos em 1519, antes, portanto, da viagem de Fernando Magalhães. A necessidade dos navios que regressavam das viagens de exploração africana no século XV, que foram indicadas e ilustradas acima, se afastarem da costa para contornar o vento nordeste dominante, navegando mais de 3 a 4 mil milhas sem ver terra, originou a criação de uma ainda incipiente, no início, navegação astronómica, recorrente os cosmógrafos em terra à cultura árabo-judaico-cristã. Para isso, foi inicialmente usada a altura da estrela polar para determinar a latitude, podendo-se ler nos livros del saber da astronomia de Afonso X, o Sábio, o modo de proceder. No caso da imagem, já a regra vem exposta no livro de Marinharia de João de Lisboa. Para a observação do ângulo entre o horizonte e o haste, foi inicialmente usado o quadrante, que se adaptou ao uso no mar. À medida que as navegações prosseguiam para sul, ultrapassando o Equador e perdendo-se de vista a polar, começou a observar-se o Sol na sua maior altura, ou na passagem meridiana, utilizando-se para agora o astrolábio náutico, proveniente da adaptação ao uso no mar do astrolábio planisférico. Os livros del saber terão também sido usados para este efeito. A partir da segunda década do século XVI, o uso da balestilha, que em terra já se usava para fins geodésicos, foi vulgarizado depois de reconhecer a utilidade do cruzeiro do sul. Para determinar a latitude, complementando-se assim o uso do Sol para o mesmo efeito, quando este não estava visível na passagem meridiana. A outra figura mostra a regra ou regimento usado pelos pilotos. Aconteceu também que houve recolha de informações escritas de caráter geográfico e hidrográfico que permitiram a elaboração de cartografia e roteiros, que eram permanentemente enriquecidos com nova informação. As cartas elaboradas eram cartas planas, sem qualquer tipo de projeção. Recolha muito importante de informação meteorológica, que permitiu um adequado conhecimento do regime de ventos em todos os mares do globo, à exceção do ainda desconhecido Pacífico. Note-se na imagem um regime de ventos nas várias áreas do globo e compare-se com algumas das derrotas de navios portugueses extraídas dos seus diários náuticos, como, por exemplo, as reconstituímos no nosso trabalho intitulado Norte dos Pilotos, Guia dos Curiosos,
um livro de marinharia do século XVII. Eu não tenho as imagens aqui, mas vem tudo neste. A variação da agulha foi um importante elemento para as navegações, sendo o conhecimento do seu valor uma conhecência muito útil para a aterragem. Veja-se na imagem um esquema da aproximação ao Cabo da Boa Esperança, onde se mostra o princípio fundamental da navegação de alto mar usado para demandar terra. Tratava-se de navegar até atingir a latitude do destino, seguindo depois ao longo do paralelo para a observação da latitude, até avistar terra. Admitindo agora que as isógonas ou linhas de igual variação têm uma orientação muito próxima de norte-sul, se o navegador for medindo a variação previamente conhecida, poderá também apreciar a aproximação à Terra e com recurso a outro tipo de sinais, como plantas flutuantes, cor das águas, tipos de aves e seu voo, aterrar, e poder, portanto, aterrar em segurança. É uma coisa importante notar que a viagem de Fernando Magalhães foi executada com as técnicas até aí desenvolvidas, uma demonstração clara da sua eficiência. E essas técnicas eram, como veem, muito simples. Foi isto, pouco mais. Passemos agora ao século XVII, o da revelação científica. Eu tinha aqui um período, mas gostei porque, de facto, não posso alargar. Passemos agora ao século XVII, a Revolução Científica, e notemos que nas suas primeiras décadas se inventaram os logaritmos. Galileu construiu e usou o telescópio e descobriu 4 dos satélites de Júpiter. Estudou e calculou os seus movimentos regulares, descobriu a periodicidade do movimento pendular e Christian Huygens, em 1656, construiu o relógio de pêndulo. Estavam criadas as condições para a possibilidade de determinar a longitude em Terra, recorrendo aos satélites de Júpiter, observados pelo telescópio do Galileu, calculando efemérides com o rigoroso método do cálculo logarítmico, conservando o tempo com o relógio de pêndulo de Huygens. Entretanto, os navegadores de alto mar continuavam com os processos desenvolvidos pelos portugueses e divulgados pela Europa por muitas obras portuguesas e espanholas, havendo muitas traduções a várias línguas. Está claro que nunca poderemos esquecer o conjunto da obra científica de Pedro Nunes, que é extremamente importante e influenciou a ciência europeia de modo relevante. Tendo Mercator inventado, enfim, entre aspas, a sua carta ainda no século XVI, a sua aplicação só começou a ser possível depois de uma intensa ação de determinação de longitudes em Terra, o que aconteceu por fins do século XVII, passando a lentamente se usar nova cartografia. Na imagem podem ver-se as ferramentas dos astrónomos de um astrónomo. Reparem que esta imagem é de 1679. No exterior, o telescópio. Na parede, o relógio de pêndulo. Num pedestal, o quadrante de grandes dimensões para medir ângulos no relógio. Foi neste período que a Academia das Ciências Francesa fez, em fins do século XVII, determinações de longitudes em muitos locais, centenas de locais, para começarem a fazer cálculos mais rigorosos. Só faltava determinar a longitude a bordo dos navios, navegando, o que se tornou possível depois da invenção do octante, que permitiu medir ângulos com o rigor do minuto de arco. Tornando execuível o uso do método das distâncias lunares já anteriormente preconizado. De facto, sendo o movimento da Lua na esfera celeste relativamente rápido em relação ao Sol ou às estrelas, havendo efemérides rigorosas da Lua, seria possível, através do cálculo das efemérides, saber a hora do meridiano de referência. A hora local determinava-se também por observações astronómicas com recurso ao octante. Vejam-se na imagem os observadores de uma experiência das muitas efetuadas a bordo da Sagres, neste caso a determinação da longitude
por distância Lua-Sol. Está ali aquele senhor deitado, mas eu estou a observar mesmo, não estou a apanhar sol. Eu estou a fazer a leitura ângulo, sol, lua, e terá mesmo que, eu não sei como é que fazia antigamente, mas eu achei que só deitado é que dava. É a única maneira. José Monteiro da Rocha, jesuíta e educado no Brasil, depois convertido ao clero regular, foi uma figura muito importante no panorama nacional e europeu e estudou profundamente o método de obtenção da longitude no mar. Veja-se na imagem a página de rosto de um seu trabalho oferecido ao Marquês de Pombal. Eu tive a oportunidade de estudar este documento, que é extremamente importante. Está claro que a invenção do cronómetro foi importante, mas na realidade a sua marcha era extremamente irregular, pelo que o seu uso só foi eficiente quando, em 1905, se começaram a transmitir sinais horários. Foi a partir desta data que as efemérides deixaram de incluir informação relativa às distâncias do mar. Eu não sei se alguém leu o livro da Dava Sobel, mas, de facto, esta entronização do cronómetro como o mais importante para a determinação da longitude no mar não foi a Lua, a distância entre a Lua e o Sol é que foram os heróis. E o cronómetro passou a ser quando no mar era rigorosa a sua leitura. Para chegarmos a 1922, só falta referir a invenção da reta de altura por Thomas Sumner, que aconteceu em 1830. Sobre este assunto e muitos outros anteriormente expostos, as pessoas interessadas poderão consultar o volume 2 dos meus estudos. Eu não sei se o João Miranda permite anúncios. Não posso. Não, anúncios posso? Pagos? Assim não. Está bem, então vou repetir. Nos meus estudos. Os estudos. O método Saint-Hilaire para o cálculo da referida reta foi adotado por Coutinho. Mas Pedro Nunes já tinha sugerido o uso de um globo terrestre. É interessantíssima esta informação, conhecem com certeza, mas que o Pedro Nunes já tinha se proposto traçar um círculo de alturas e cruzar dois círculos de dois hastes diferentes para obter o ponto do navio numa esfera. Tinha que ser num globo terrestre. Isto é interessantíssimo. Em 1538 ou pouco mais. Mas Pedro Nunes já tinha sugerido o uso de um globo terrestre para nele desenhar um círculo, que correspondia ao lugar geométrico de todos os locais do globo que observavam um astro com determinada altura. É de facto fantástica a antecipação desta ideia. Vamos agora passar para a viagem de 1922. Foi preciso um século para se dominar nauticamente o alto mar, e mais 3 para o conhecer melhor no aspecto geográfico. E para se dominar os mares, poucas décadas foram necessárias. Contudo, é de notar que os cerca de 80 nós a que voavam as pioneiras máquinas voadoras, pelo menos estes aeroviários, não são comparáveis com os 5 nós das naus da época, que ainda por cima não navegavam contra o vento. Mas o que é verdade é que para atravessar um oceano pelo ar durante a sua fase inicial da navegação aérea, eu repito, durante a fase inicial da navegação aérea, os métodos e instrumentos de navegação de superfície foram imprescindíveis. Vou terminar apresentando muito sucintamente os instrumentos e as técnicas simplificadas usadas por Gago Coutinho, admitindo à partida que para as pessoas interessadas em aprofundar a matéria poderão consultar, entre outros, o meu trabalho já referido. João Miranda, posso falar outra vez? Pois não levo muito dinheiro, senão não consigo publicar tudo. Comentarei também os detalhes técnicos da viagem de Sarmento de Beis e Jorge Castilho. Comentarei muito brevemente, porque o Sr. Comodoro tem que falar também. Portanto, vou fazer alguns comentários muito breves, porque de facto não se justifica que os faça de outra maneira. O sextante de bolha foi melhorado pela instalação de um nível curvo e de raio de curvatura igual à distância entre a pílula
igual à distância da e a imagem virtual do astro. É o raio de curvatura, suponente. Isso, muito bem. Quando se dá a coincidência da imagem do astro com a bolha, o que se poderá ver no instrumento da imagem. Eu só gostava de vos dar uma ideia. O que acontece é que esta invenção foi extremamente importante porque permitiu que eu, ao oscilar o sextante no plano da observação, o astro e a bolha que têm que se pôr em coincidência mantém-se no mesmo lugar. Portanto, este sextante que é da Escola Naval é um sextante Plate System Gago Coutinho, que o Gago Coutinho autorizou que se fizesse e que se reproduzisse, e aquilo que eu estou a dizer é que Fala mais perto do microfone. E aquilo que eu estou a dizer é que quando a bolha e o astro, Sol, estão em coincidência, se eu fizer este pequeno movimento assim, as duas imagens mantêm-se em contacto uma com a outra. Portanto, não baralha o observador. Sendo o valor do abatimento necessário para cálculos da estima, foi criado um engenhoso sistema de lançamento de boias fumígenas, que depois de deitadas ao mar indicava um ângulo de abatimento lido através de uma graduação desenhada na cauda do avião. Eles chamavam-lhe o derivómetro. Sendo a correção da depressão do horizonte muito importante para corrigir a altura do Sol ou qualquer outro astro, quando observados a sextante, a altitude de voo teria de ser determinada com rigor. Para isso, Gago Coutinho criou uma tabela calculada a partir de uma fórmula por si elaborada. E admitindo que o avião era um biplano, que era o seu caso, essa fórmula está demonstrada na imagem. Não imaginam a dificuldade que tive em resolver isto, porque eu estava convencido que se estava a tratar de uma tabela feita para um monoplano e não para um biplano. Apesar de eles voarem no biplano. E o que é verdade é que esta demonstração, que parece uma coisa simples, não é? Foi feita, só resulta quando se considerar que é um biplano. Mas em nenhum deles fala, em nenhum relatório, como é que tinham feito isto. Sendo o valor do abatimento necessário para os cálculos da estima, isto já falei, sendo a correção também. Sendo a correção da depressão do horizonte também. Para isso, Gago Coutinho criou uma tabela calculada a partir de uma forma por si elaborada e admitindo que o avião era um biplano. Isso descobrimos nós. Essa fórmula está demonstrada na imagem. As fórmulas para calcular uma reta de altura foram adaptadas ao cálculo rápido, permitindo calcular uma reta de altura e restá-la na carta em menos de 5 minutos. Foram escolhidos previamente pontos de referência com intervalos de 100 milhas ao longo da linha onde se estimava que navegassem. Com estes pontos e as formas adaptadas, prepararam o cálculo em terra e, como acima se disse, a bordo era só fazer a observação e, passados poucos minutos, a reta de altura estava desenhada. São disso testemunhos os registros no cartão onde a rota está desenhada. Note-se que só determinaram retas de altura isoladas, uma vez que a viagem foi durante o dia, sendo o Sol o único astro visível. Outra coisa importante que acontecia no sistema que o Gago Coutinho utilizou foi a aproximação a um objeto em terra. A aproximação aos penedos, seguindo a reta de altura que passa depois, são desejados de destino, é mais um testemunho da perspicácia deste homem e do seu piloto, ambos com uma elevada formação técnica e náutica. Não sei se vocês se lembram que eu há pouco falei na aproximação ao Cabo da Boa Esperança, mantendo-se em cima do paralelo da latitude. Aqui era manter-se em cima da reta, uma vez que a reta, em princípio, passava por cima do...
passava por cima dos penedos. Portanto, nas proximidades dos penedos foram determinadas muitas retas de altura, quando aquela que passava mesmo por cima dos penedos se achou, seguiu-se a reta. Mas tinha que se ter a certeza para que lado se estava dos penedos, e eles tiveram a cuidado de fazer isso. Porque a estima era relativamente boa. E, além disso, a estima tinha sido corrigida ao longo do percurso todo. A viagem de Sarmento de Beiros e Jorge Castilho, executada na mesma área, mas voando não só de dia, como principalmente de noite, e cujo registro se apresenta, é um eloquente testemunho da praticabilidade e eficiência dos métodos e instrumentos de navegação criados para esta primeira fase da navegação aérea sobre os oceanos. Veja-se, no caso de Beiros e Jorge de Castilho, a passagem em cima da ilha de Fernando de Noronha. O modo como eles fizeram. E reparem que o avião tem um ângulo relativamente à rota, porque eles tinham previamente calculado o abatimento e tinham que lhe dar o desconto. Eu só gostava de chamar a atenção, e a única coisa que teria a dizer mais, é passo para a slide anterior, se não se importa. Reparem bem o que este piloto fez, e esta viagem é-lhe dada pouca importância, deverá de facto ser dada, e aliás, muita gente faz isso, que é nem toda a gente reconhece. Reparem que foram determinadas 21 retas de altura, de noite com sextante de horizonte artificial. O Gago Coutinho já tinha usado o sextante de horizonte artificial em experiências em terra e na viagem à Madeira e no início desta viagem. O horizonte artificial de noite. Mas aqui foram observadas 12 estrelas, 2 planetas e 7 luas. 7 retas de altura do Sol sobre o horizonte de mar. Estas retas corresponderam a 158 observações, ou uma média de 7 por cada observação, visto ser necessário a obtenção de médias. 8 pontos por cruzamento de retas de altura foram obtidos durante a noite. Depois do Sol nascer e durante a aproximação à ilha de Fernando de Noronha, foram traçadas 7 retas de altura do Sol. A aproximação à ilha foi feita com a técnica de descer sobre a reta de altura, dando, no entanto, desconto ao batimento provocado pelo vento sueste dominante. Foram percorridos 2.595 km em 18 horas e 11 minutos. Eu não sei qual foi a média, mas deve ter sido 89, 85. Eu terei que terminar, visto que se segue o senhor Comodoro Sardinha Monteiro, que se desloca não a 5 nem a 80 nós, mas a cerca de 3.500 km por segundo, porque ele vai tratar da navegação eletrónica. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado, Sr. Almirante, pelas suas palavras. Muito boa tarde a todos. Esta comunicação resultou de um repto que me foi lançado pelo Sr. Almirante Vidal Abreu, um ilustre Presidente da Academia de Marinha, no sentido de abordar a história da navegação no pós-Gago Coutinho, nesta sessão que evoca o primeiro centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Naturalmente, tendo presente que as formidáveis inovações introduzidas por Gago Coutinho e Sacadura Cabral se destinaram essencialmente à navegação aérea, é nessa componente que incidirei a minha atenção, embora abordando também
os desenvolvimentos verificados no último século no âmbito da navegação marítima. E tudo isso porque, em primeiro lugar, a maioria dos métodos e sistemas de navegação que abordarei são comuns à navegação marítima, embora em alguns casos existam diferenças entre as soluções adotadas no ar e no mar, nomeadamente na radiogoniometria, que se desenvolveu muito mais na navegação aérea e ainda é utilizada na navegação aérea, e nos sistemas diferenciais adotados para colmatar as lacunas do GPS, em que também foram adotadas soluções diferentes para a navegação marítima e para a navegação aérea. Em segundo lugar, naturalmente, a navegação marítima é a minha área de especialização e de expertise, pelo que será natural alguma tendência para me desviar para o domínio marítimo. Com esse propósito assim meio enunciado de abordar a navegação no pós-Gago Coutinho, procurarei efetuar um breve curso pela navegação aérea desde o início do século XX, em que se estava inteiramente dependente dos astros, em navegação oceânica, até aos nossos dias, em que os sistemas eletrónicos inundaram os cockpits, facilitando de imenso a tarefa de quem tem que navegar a bordo de uma aeronave. Naturalmente, será impossível, por falta de tempo, abordar todos os sistemas eletrónicos que foram desenvolvidos para a navegação desde o aparecimento dos primeiros radiogoniometros em aeronaves no ano de 1918. Assim, focar-me-ei apenas nos sistemas mais importantes, esperando poder proporcionar uma panorâmica razoável da evolução dos sistemas eletrónicos usados na navegação aérea até aos nossos dias. E a navegação aeronáutica, tal como a navegação marítima, começou por estar inteiramente dependente dos astros. De facto, longe da costa, a astronomia era o único método de navegação passível de ser utilizado. Só que os aviadores tinham três problemas acrescidos em relação àquilo que se fazia no mar e que foram abordados já pelo comandante Malhão Pereira e que eu sistematizo nestes três retângulos. A maior velocidade das plataformas aéreas obrigava a uma maior rapidez nos cálculos astronómicos. O segundo, o abatimento provocado pelo vento causava erros difíceis de estimar, acontece o mesmo na navegação marítima, mas aqui era mais difícil ainda de estimar. E a inexistência de um horizonte visível implicava que não houvesse referência para a medição das alturas dos astros. Ora, todos estes três problemas foram ultrapassados graças a inovações notáveis introduzidas por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Para obviar ao primeiro problema, Gago Coutinho compilou um conjunto de tábuas de inspeção direta, com alguns cálculos já feitos, permitindo, por interpolação e aproximação, traçar uma linha de posição em 1 a 3 minutos, como também foi explicado na comunicação anterior. Para ultrapassar o segundo problema, o abatimento da aeronave, foi inventado o corretor de rumos, que calculava e permitia corrigir de forma expedita a deriva provocada pelo vento. E para obviar ao terceiro problema, a ausência de um horizonte visível, foi desenvolvido o sistema de bolha, que incluía um pequeno frasco com uma bolha de ar para estabelecimento de um horizonte artificial. Foi um pacote de inovações verdadeiramente notável, que o historiador Francis Millett Rogers apelidou de Portuguese Package. Contudo, a observação dos astros apenas era possível quando o céu se apresentava limpo, como também acontecia e acontece ainda hoje na navegação marítima. Pelo que a navegação astronómica nunca foi um método de navegação particularmente atrativo a bordo das aeronaves, tendo sido sem surpresa que os aeronautas se começaram a virar para a rádio. De facto, o advento da rádio no final do século XIX levara a que se tivesse começado a estudar o desenvolvimento de sistemas de navegação baseados nessa nova tecnologia. Neste particular, o radiogoniometro constituiu o sistema pioneiro, tendo tido a sua gênese quando o grande Heinrich Hertz se apercebeu que as ondas rádio possuíam propriedades direcionais. Em 1888, Hertz constatou que, à medida que fazia girar uma antena receptora circular, o valor da corrente nela induzida variava, pelo que ele conseguia perceber a direção em que se encontrava o transmissor. A primeira forma de radionavegação consistiu, portanto, na utilização de aparelhos, os radiogoniometros, que permitiam determinar a direção de onde provinham os sinais radioelétricos emitidos por estações em terra, os radiofaróis, que na navegação aérea são denominados por
Non-Directional Beacons. A aplicação de radiogoniometros em aeronaves começou a título experimental em 1918. Na altura, a tecnologia existente obrigava a possuir antenas de grandes dimensões, que eram estendidas ao longo de toda a superfície da aeronave. As antenas só viriam a tornar-se mais pequenas após a invenção das válvulas, que permitiam amplificar os sinais recebidos. A partir daí, a radiogoniometria tornar-se-ia no método de navegação mais comum para os aviadores e, por alguns anos, o único método de radionavegação ao dispor. Não obstante, estes radiogoniometros, que funcionam em low frequency e medium frequency, no caso da navegação marítima é medium frequency, comportam erros de posicionamento muito elevados, os quais aumentam muito com a distância à estação transmissora. Acresce ainda que os erros também dependem, como todos os que tentaram tirar azimutos radiogoniométricos no mar bem sabem, da hora do dia e das condições atmosféricas na zona, uma vez que o erro aumenta com o incremento da eletricidade no ar, o que acontece tipicamente em zonas de trovoadas. Além disso, a obtenção da posição era um processo complexo e moroso. Isso levou que se fossem desenvolvendo técnicas novas para tornar a radiogoniometria mais atraente para os aeronautas. Um passo decisivo nesse sentido foi a invenção de receptores capazes de determinar automaticamente a direção da estação transmissora. Esses receptores têm a designação de Automatic Direction Finder, ADF, na sigla em língua inglesa, sendo ainda hoje usados a bordo das aeronaves para fazer a transição da navegação em rota para os sistemas mais precisos de aproximação aos aeroportos. Entretanto, na década de 30, os cientistas conseguiram aperfeiçoar a técnica da radiogoniometria em VHF, Very High Frequency, que permitiu melhorar significativamente a precisão dos azimutos obtidos, dado o menor comprimento das ondas nesta frequência. Este passo levou, no final dessa década, à invenção do sistema de navegação VHF Omnidirectional Range, ou VOR. O VOR é composto por uma rede de transmissores VHF, como ilustrado aqui nesta imagem, localizados em terra, os quais emitem sinais rádio com diferenças de fase. A medição das diferenças de fase dos sinais recebidos permite ao equipamento instalado a bordo indicar com grande precisão o rumo magnético para a estação sintonizada. Embora bastante mais preciso que os non-directional beacons, pois efetivamente um piloto pode navegar com base no VOR com uma exatidão de cerca de 1 grau, o que não acontece com a radiogoniometria tradicional, também este sistema, que ainda se encontra em uso, tem limitações. A principal é o facto de a sua utilização estar limitada à linha de vista. Assim, obstáculos naturais como montanhas podem ser limitadores da navegação com o VHF Omnidirectional Range, ou VOR. Como curiosidade, refira-se que a frequência utilizada pelas estações transmissoras do VOR é a mesma utilizada pelas estações que diariamente sintonizamos nos rádios dos nossos carros ou da nossa casa. Evidentemente, uma parte do espectro eletromagnético é reservada para uso comercial e a outra para a navegação aérea, para não haver conflito. Entretanto, em 1929, tinha começado a ser testado um novo sistema de radionavegação exclusivamente destinado a auxiliar a aproximação e a aterragem, o Instrument Landing System. Esse sistema é usado apenas para navegar a altitudes abaixo de 1 a 2 km, conseguindo levar a aeronave até à fase final da aterragem. O sistema é basicamente composto por 2 transmissores independentes, instalados junto à pista de aterragem, um em VHF e outro em UHF. O transmissor de VHF, que é este aqui em cima, serve para a navegação lateral, sendo conhecido pela designação inglesa de localizer ou, em língua portuguesa, localizador. O transmissor de UHF, que é este aqui em baixo, destina-se a auxiliar a navegação vertical, sendo conhecido pela designação inglesa de glide slope ou, em língua portuguesa, ladeira. Cada um dos subsistemas transmite 2 sinais em frequências diferentes e com modulações diferentes. Os receptores de bordo comparam os 2 sinais recebidos do localizador e indicam se o navio se encontra à esquerda ou à direita do alinhamento da pista de aterragem. O mesmo acontece com os sinais da ladeira, em que o receptor de bordo compara os 2 sinais recebidos da ladeira
e indica se o avião se encontra acima ou abaixo do ângulo de aproximação à pista de aterragem, que é este ângulo aqui. E depois o utilizador vai corrigindo para um bordo ou outro, ou para cima ou para baixo. O Instrument Landing System foi aprovado para instalação a bordo pelas autoridades aeronáuticas norte-americanas em 1941, plena Segunda Guerra Mundial, vindo a ser adotado pela International Civil Aviation Organization em 1949, dada a sua capacidade de guiar um avião com alta precisão até uma altitude mínima mais baixa do que os já apresentados NDB, Non-Directional Beacon, ou o VOR. Entretanto, o sistema foi-se aperfeiçoando e hoje em dia este mesmo sistema, o ILS, foi introduzido há cerca de 80 anos atrás, permite efetuar em total segurança aterragens automáticas com visibilidade vertical de 0 metros. Também por aqui se pode perceber o quanto a tecnologia de navegação evoluiu, embora os princípios tenham sido concebidos, como referi, há 80 anos. Até agora, estes sistemas que referi são todos sistemas que funcionavam com base na medição de ângulos. A medição de ângulos tem uma grande limitação, pelo que a certa altura começou-se a avançar para outra fase, que foi a medição de distâncias. De qualquer maneira, a radiogoniometria continuava a comportar grandes limitações. Cientes disto, os cientistas trabalharam no sentido de conceber um sistema que baseasse o seu funcionamento na medição de distâncias, como referi, pois nessas circunstâncias o erro não aumenta significativamente com o afastamento relativamente à estação transmissora. Assim, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o VOR começou a ser complementado com outro sistema destinado a dar distâncias, o Distance Measuring Equipment, ou DME, baseado na técnica do radar que acabara de ser desenvolvida. O equipamento de bordo envia um par de impulsos em UHF, que são recebidos num transreceptor em terra, que responde aos sinais recebidos, emitindo um par de impulsos semelhante. O equipamento DME de bordo recebe a réplica emitida pelo transreceptor de terra e calcula a distância correspondente. A complementaridade com o VOR levou que se começassem a colocalizar as estações VOR e as DME. De facto, enquanto o receptor do VOR fornece a direção da aeronave para a estação respectiva, o equipamento DME dá a distância da aeronave até à correspondente estação. E assim, apenas com base nestes dois equipamentos, passou a ser possível às tripulações determinar a posição do avião com mais rigor, deixando de ser necessário ter que executar o cruzamento de 2 ou mais azimutos de diferentes estações NDB ou VOR, que era o método usado até então. Cabe aqui referir que as Forças Armadas desenvolveram um sistema muito semelhante, mas apenas para utilização militar, que tomou a designação de Tactical Air Navigation, ou TACAN, que muitos já terão ouvido falar. Desde a sua introdução, o VOR-DME tem constituído uma importantíssima radioajuda à navegação, porém tem alcances relativamente curtos, que na melhor das hipóteses chegam às 200 milhas náuticas, o que impede a sua utilização, por exemplo, em áreas oceânicas. Assim, para conseguir cobrir áreas mais alargadas, era necessário outro princípio de funcionamento que não este, baseado na técnica do radar. Esse princípio foi idealizado também na década de 30 e consistia em medir a diferença de tempo ou de fase entre a chegada dos impulsos de pelo menos 2 estações transmissoras, vindo a concretizar-se também durante a Segunda Guerra Mundial. Foi nessa altura que os britânicos conceberam, com base neste princípio de funcionamento, o sistema G para os aviões. Designação corresponde à primeira letra da palavra grid, ou rede. E o sistema Decca Navigator para os navios. Portanto, o G era o equivalente ao célebre Decca. Estes sistemas designam-se como sistemas hiperbólicos, pois os lugares geométricos dos pontos que recebem os sinais de um par de estações com igual diferença de tempo ou de fase têm a forma de hipérbolas, cujos focos são as estações. Temos aqui uma estação, ali outra, e as linhas de posição são sempre hipérbolas. Esta técnica tem a desvantagem de necessitar de 2 transmissores para providenciar apenas uma linha de posição, porque eles medem a diferença de tempo ou de fase entre a chegada do sinal de uma estação e outra. Pelo que se optou por montar cadeias de, no mínimo, 3 estações transmissoras, em que uma delas era a principal e as outras eram as secundárias.
ou em inglês slave, escravas. O equipamento receptor media a diferença de tempo ou de fase dos impulsos recebidos da estação principal e de uma das secundárias, determinando assim a linha de posição hiperbólica em que se encontrava. Para obter a posição era necessário fazer ainda outra leitura relativa a outra par de estações, em que a principal era sempre uma delas, obtendo dessa forma outra hipérbole, cujo cruzamento com a primeira indicava a latitude e a longitude do navegante. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos também desenvolveram um sistema hiperbólico de navegação que batizaram como LORAN Alpha, cujo nome, LORAN, é o acrónimo de Long Range Navigation. O LORAN Alpha baseava-se em medições de diferenças de tempo entre a chegada a dois impulsos transmitidos na banda MF, Medium Frequency. O primeiro par de estações LORAN Alpha começou a transmitir continuamente em 1942 e no final do conflito já havia 75 estações e cerca de 75 mil receptores a bordo de aeronaves e navios. No entanto, as suas limitações começaram a tornar-se evidentes e logo na década de 50, os militares americanos começaram a estudar a substituição do LORAN Alpha, também conhecido por Standard LORAN, por um sistema semelhante, mas mais exato e de maior alcance. Primeiro tentaram um sistema que usava a mesma banda de frequências, o MF, do antecessor, mas funcionava por comparação da fase dos sinais, o qual tomou a designação de LORAN Bravo. Este sistema revelou problemas técnicos insolúveis, pelo que nunca passou da fase de testes. O mesmo não viria a suceder à evolução subsequente, o célebre LORAN Charlie, que operava numa frequência mais baixa, o LF, Low Frequency. O LORAN Charlie tinha melhor exatidão que o seu antecessor, maior alcance de transmissão e a tecnologia envolvida era mais simples, o que resultava em receptores mais baratos. A primeira cadeia LORAN Charlie entrou em funcionamento apenas para uso militar em 1957. Como foi hábito durante a Guerra Fria e como aconteceu com vários outros sistemas de navegação, a ISO-RSS também criou um sistema muito semelhante ao LORAN Charlie, denominado Shaika. O sinal das estações podia atingir 1.100 milhas náuticas de dia por onda de superfície e quase o dobro à noite por propagação ionosférica. Relativamente aos erros, tal como nos outros sistemas hiperbólicos, eles variam em função de bastantes parâmetros, como a distância às estações, as condições meteorológicas, a geometria relativa das estações e a hora do dia. De qualquer maneira, em termos médios, nessa altura o erro não excedia cerca de um quarto de milha. Esta boa performance do LORAN Charlie levou que este sistema se impusesse sobre os outros sistemas hiperbólicos de navegação, nomeadamente sobre o G, que foi desativado nos anos 60, e sobre o próprio Decca Navigator, que embora tenha funcionado até mais tarde, foi desligado em 31 de dezembro de 1999. No entanto, o LORAN Charlie, além do facto de não permitir obter altitude, obrigando os aviadores a complementar a sua utilização com altímetros, não tinha cobertura mundial, que era um requisito desejado por todos os navegantes. Para se conseguirem alcances que permitissem uma cobertura mundial, era necessário adotar frequências mais baixas, pois, como regra genérica, quanto menor a frequência, maior será o alcance. Foi assim que surgiu o sistema Omega, que operava em VLF, Very Low Frequency, e que com apenas 8 estações em todo o mundo conseguiu uma cobertura global. Os receptores Omega mediam a diferença de fase entre os sinais de pares de estações, daí derivando de redes hiperbólicas, sendo que este sistema ficou completo em agosto de 92, embora já fosse perfeitamente utilizável em largas porções do globo desde meados da década de 70. Em 82 foi quando foi instalada a última estação, a última das 8, e portanto só aí é que atingiu a Final Operational Capability. Apesar da vantagem de permitir um posicionamento contínuo em todo o globo, a exatidão facultada pelo Omega era sofrível, variando entre 2 a 4 milhas náuticas. O sistema Omega foi usado pela aviação civil, em aviões como, por exemplo, os primeiros Boeing 737, até finais de 1997, altura em que foi desligado pelas autoridades norte-americanas, sobre quem recaía a responsabilidade de manutenção das estações emissoras. Entretanto, nos anos 50, reconhecendo as limitações dos sistemas de rádio então existentes, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a estudar um sistema de navegação autónomo, ou seja, um sistema que não necessitasse quaisquer sinais exteriores à própria aeronave. Com esse propósito, foi desenvolvido o primeiro sistema de navegação inercial, o qual não requeria nenhuma emissão exterior para determinar a posição e a direção da plataforma. Em termos genéricos,
os sistemas inerciais de navegação vão estimando a posição através da medição do espaço percorrido e da direção de deslocamento da plataforma, usando para o efeito microacelerómetros, para medir o espaço percorrido, e girobússolas para medir a direção. Os sistemas inerciais têm que ser inicializados com posição de origem, mas a partir daí são totalmente autónomos, entrando em consideração com a direção e a velocidade do vento para o cálculo da posição. Naturalmente, os erros vão crescendo com o tempo, sendo que uma das principais fontes de erro é o facto de o vento nem sempre ser o que se antecipava. De qualquer maneira, os sistemas inerciais de navegação tornaram-se extremamente populares na navegação aeronáutica, constituindo o sistema primário de navegação a bordo das aeronaves de média e grande dimensão, como, por exemplo, os modernos Airbus ou Boeing. A tecnologia subjacente foi evoluindo de forma bastante significativa e hoje em dia já há sistemas bastante exatos em que o erro não excede 0,6 milhas por hora. Além disso, na atualidade, os sistemas inerciais de navegação funcionam quase sempre integrados com outros equipamentos de navegação. Logo a partir do GPS, que abordarei a seguir, mas também o próprio VOR-DMI. Quando esses equipamentos integrados conseguem determinar uma boa posição, seja com o GPS, seja com o VOR-DMI, então essa posição é escolhida pelo sistema integrado. Quando tal não seja possível, o sistema integrado reverte para o modo inercial, totalmente autónomo. Trata-se, portanto, de uma solução robusta e que tem provado ser bastante fiável. Contudo, o desenvolvimento de sistemas eletrónicos de radionavegação foi prosseguindo, procurando superar uma limitação que parecia inultrapassável, decorrente do facto da exatidão conseguida ser tanto pior quanto mais baixa fosse a frequência. Nesse pressuposto, para se conseguir uma boa exatidão, seria necessário adotar frequências elevadas, VHF ou UHF, que se propagam praticamente em linha reta, como acontece com a luz, significando que qualquer obstrução impediria a recepção do sinal. Estava-se, portanto, num impasse. Com baixas frequências, obtinham-se alcances significativos, era o caso do Omega, mas a exatidão conseguida era sofrível. Com frequências elevadas, conseguiam-se boas exatidões, mas os alcances eram muito limitados, era o caso do VOR-DMI. Este impasse começou a resolver-se em 1957, altura em que a União Soviética enviou para o espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Passava a ser possível operar nas frequências mais altas, VHF e UHF, contornando os constrangimentos da propagação por linha direta, pela colocação do transmissor no espaço, ou seja, sobre os utilizadores, e, portanto, acima das irregularidades geográficas da Terra. Aliás, o Sputnik daria ainda outro impulso, este indireto, ao desenvolvimento do primeiro sistema de radionavegação por satélites. Na altura, os soviéticos libertaram muito pouca informação sobre a órbita do satélite, a sua altitude e a sua velocidade. Só se sabia que ele transmitia um bip. No entanto, esse bip veio a revelar suficiente para os militares e cientistas ocidentais determinarem a órbita do satélite. Para o efeito, usavam estações de seguimento em locais de coordenadas bem conhecidas, as quais mediam o efeito Doppler do sinal do satélite, ou seja, a variação da sua frequência devida ao seu movimento. Com isso, conseguiram determinar a altitude e a velocidade do satélite. É então que surge a ideia de fazer as coisas ao contrário, isto é, em vez de usar estações terrestres em locais bem conhecidos para, medindo o efeito Doppler das transmissões do satélite, determinar a sua posição, proceder de forma inversa. Lançar satélites com trajetórias bem conhecidas e que divulgassem e transmitissem a sua posição exata e, medindo o efeito Doppler das suas transmissões, determinar a posição do observador na Terra. Surge assim o princípio de funcionamento do sistema Transit. O Transit utilizava satélites em órbita de baixa altitude, cerca de 1000 km. Mas interferências mútuas entre os seus sinais limitavam o número de satélites utilizáveis a 5, o que inviabilizava o posicionamento contínuo. O tempo de espera dos navegantes até obterem uma posição variava entre 30 segundos, acima de 80 graus de latitude, naturalmente ali os satélites passam com mais frequência, e 110 minutos no Equador. Portanto, no Equador podia-se ter que esperar quase 2 horas para ter uma posição. O Transit começou a funcionar em 1964, tendo sido aberta à utilização civil em 1967. A ex-União Soviética também criou, na década de 60, um sistema de radionavegação por satélites muito semelhante ao Transit, denominado Cicada. Relativamente ao Transit, o elevado custo dos respectivos setores, associado ao facto de não permitir posicionamento contínuo, afastou muitos utilizadores, sobretudo aeronautas, para quem a demora na obtenção da posição era muito problemática. Entretanto,
No início da década de 60 do século passado, peritos militares norte-americanos idealizaram um sistema de navegação por satélites que não padecia dos problemas que afetavam o trânsito e que possibilitava o posicionamento contínuo e rigoroso em todo o mundo. Era o célebre GPS, o Global Positioning System, que se baseia numa constelação de 24 satélites, transmitindo em duas frequências pré-definidas da banda UHF. Cada satélite transmite, nessas duas frequências, dois códigos diferentes, um menos exato para os utilizadores civis e outro mais exato para a utilização exclusivamente militar. O primeiro satélite GPS foi lançado para o espaço em 1968, mas o sistema só atingiu a sua capacidade operacional final quase 2 décadas depois, em 1995. Ao mesmo tempo que os norte-americanos desenvolviam o GPS, a União Soviética também concebia um sistema similar, batizado como GLONASS, quer dizer o mesmo em russo, portanto, Global Navigation Satellite System. O primeiro satélite GLONASS foi lançado em 1982, sendo que em 1995 a constelação de GLONASS estava completa com 24 satélites em órbita. Porém, os problemas económicos da Rússia, na sequência do desmembramento da União Soviética, aliados à fraca durabilidade dos veículos espaciais lançados, fizeram com que o número de satélites operacionais fosse diminuindo até atingir um mínimo de 7 em 2001. Entretanto, as autoridades russas encetaram, em 2002, um ambicioso programa de modernização, conseguindo repor a constelação completa, com 24 satélites operacionais, em 2011. Contudo, apesar deste esforço de modernização, o sistema operou durante muitos anos com enormes limitações, o que levou a grande maioria, diria a esmagadora maioria dos navegantes a optar pelo GPS, que se expandiu muito para além do círculo militar, conquistando milhões de utilizadores entre a comunidade civil. Todavia, o GPS não se impôs na navegação aeronáutica com a mesma facilidade e celeridade com que se impôs em muitos outros domínios, incluindo na navegação marítima. Isto deveu-se principalmente a dois factos. O primeiro tem a ver com o modo de funcionamento do GPS, que implica que os erros na altitude sejam superiores aos erros na posição horizontal, latitude e longitude, pois todos os satélites estão, obviamente, acima do plano do utilizador, causando uma elevada diluição da precisão vertical. Ora, como a altitude é fundamental na navegação aérea, facilmente se percebem as dúvidas das organizações que regulam a navegação aeronáutica relativamente ao GPS. O segundo facto responsável pela renitência dessas organizações em adotar logo o GPS é a fiabilidade do sistema. De facto, em caso de falha num satélite, os utilizadores poderão estar a empregar o seu sinal, durante períodos não negligenciáveis, sem serem notificados que o sistema está a dar informações incorretas. Este aspecto levou as instituições ligadas à navegação marítima e à navegação aérea a implementarem sistemas diferenciais, de que falarei mais abaixo, capazes de colmatar a relativamente fraca fiabilidade do GPS e de melhorar a sua exatidão. Não obstante, o sucesso do GPS tem sido tão grande que, neste momento, até se torna difícil estimar o número de receptores existentes em todo o mundo. De qualquer forma, para ter uma ideia do número global de receptores GPS, pode referir-se que cada smartphone incorpora um sistema de recepção GPS. Existem mais de 6 mil milhões de smartphones em todo o mundo, aos quais ainda temos que somar os receptores dos sistemas de navegação de automóveis, de comboios, de navios, de aviões, etc. Portanto, são muitos, milhares de milhões de receptores GPS já fabricados e já em utilização. Estes números, associados à vontade da União Europeia em adquirir autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos nesta matéria, deixando de depender da utilização do sistema GPS, levaram a Comissão Europeia a empenhar-se, desde meados dos anos 90, na implementação de um sistema próprio de navegação por satélites. Em 99, este projeto foi batizado com o nome do ilustre estudioso italiano Galileo Galilei. O sistema Galileu baseia-se nos mesmos princípios de funcionamento do GPS. Em 2005 foi lançado para o espaço o primeiro satélite e em 2011 a Comissão Europeia começou a lançar os satélites da constelação definitiva, tendo o sistema atingido uma capacidade operacional inicial em 2016. Neste momento já está completa a constelação final do Galileu, constituída por 24 satélites, esperando-se que o sistema atinja a capacidade operacional final, a Final Operational Capability, em 2022, ou seja, este ano, após a realização de todos os testes de verificação. Entretanto, também a República Popular da China deu início ao seu projeto de implementação do sistema de navegação por satélites,
chama-se Beidou, que em português significa ursa maior. Pelo menos foi o que me disseram, não posso garantir. Embora a informação disponível sobre este sistema seja escassa, sabe-se que o sistema já proporciona cobertura global desde 2018, tendo a China lançado para o espaço 35 satélites, 5 geoestacionários e 30 em órbita média. Com a disponibilidade de 4 sistemas de navegação por satélites, GPS, GLONASS, Galileu e Beidou, muitos navegantes poderão sentir-se tentados a confiar de forma absoluta e acrítica na informação por eles disponibilizada. Contudo, uma vez que todos eles utilizam os mesmos princípios de funcionamento, as limitações de um serão, grosso modo, as limitações de todos os outros. Assim, navegar de forma consciente obrigará sempre a ter em conta as características e as limitações dos sistemas de navegação por satélites, que não são, nem nunca serão, sistemas perfeitos. De facto, apesar do GPS facultar uma exatidão extraordinária, ela é mesmo assim insuficiente para algumas situações. Além disso, o GPS apresenta uma fiabilidade insatisfatória para as aplicações mais exigentes. As lacunas do GPS têm vindo a ser comatadas através da implementação de sistemas diferenciais idealizados à medida das necessidades de cada grupo de utilizadores. No caso dos utilizadores marítimos, optou-se para estações GPS diferencial marítimas, que utilizaram as infraestruturas dos radiofaróis para transmitir correções ao GPS. No caso da navegação aérea, as correções são aos sinais dos satélites são transmitidas por satélites geoestacionários. Os americanos desenvolveram um sistema chamado WAAS, Wide Area Augmentation System, e os europeus um sistema chamado EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay Service, e estes serviços transmitem correções aos sistemas, aos sinais dos satélites, da mesma maneira que as estações diferenciais marítimas também transmitem correções aos sinais dos satélites. De qualquer maneira, e tudo considerado, a realidade é que o sucesso do GPS, e faço aqui já um sobrevoo sobre tudo o que já referi, levou à desativação de praticamente todos os outros sistemas de navegação. O sistema de trânsito foi desligado em 31 de dezembro de 96, o sistema Omega foi desligado em 30 de setembro de 97, as estações de Lawrence Charlie foram desligadas nos Estados Unidos e no Canadá em 2010 e na Europa em 2015. Neste momento já estão a ser desligados alguns radiofaróis aeronáuticos, os Non-Directional Beacons, apesar de ainda se encontrarem alguns em funcionamento. Os radiofaróis marítimos foram no final da década de 90. E está previsto que as estações VOR sejam desativadas à medida que as aeronaves instalam receptores de sistemas de navegação por satélites. Assim, tirando o ILS, destinado exclusivamente à aproximação de precisão para a aterragem, o único sistema eletrónico que parece estar a escapar a esta razia é o DME. De qualquer maneira, o GPS e outros sistemas de navegação baseados em satélites possuem um calcanhar de Aquiles, que é a sua vulnerabilidade a interferências e ao empastelamento, ou jamming, em língua inglesa. Essa vulnerabilidade decorre do facto da intensidade dos sinais transmitidos por satélites ser extremamente fraca, chegando à superfície da Terra com um nível baixíssimo. Fazendo uma comparação com a luz, pode-se dizer que o nível dos sinais rádio que chega à Terra corresponde à intensidade luminosa de uma lâmpada de 25 watts, visível a uma distância de 20.200 km, que é a altitude dos satélites GPS. Usando outra comparação, os sinais GPS são bilhões de vezes mais fracos do que os sinais de TV das antenas de televisão analógica terrestre. Ora, todos nós recordamos quão frequente era, antes da televisão por cabo, o sinal de TV perder-se ou chegar muito atenuado devido a interferências. Sabendo que o sinal de GPS é muitíssimo mais fraco, podemos extrapolar os riscos de interferência a que está sujeito. Relativamente ao empastelamento deliberado, consiste no abafamento intencional dos sinais GPS, através de transmissões de ruído nas frequências consignadas, a situação é ainda mais crítica. Segundo um relatório oficial do governo norte-americano, um empastelador aerotransportado de apenas 1 watt, do tamanho de uma vulgar lata de refrigerante, é este, poderá impedir a recepção do sinal de GPS de todos os satélites acima do horizonte, afetando uma área com um raio de aproximadamente 350 km. Posso referir que empasteladores destes, ou mesmo potências mais elevadas, podem atualmente ser encontrados na internet por preços perfeitamente acessíveis. Além disso, importa referir ainda outra ameaça ao GPS, a mistificação, ou spoofing, em língua inglesa.
que consiste em pôr no ar um sinal semelhante ao dos satélites, de tal forma que os receptores adquiram esse sinal falso e sejam, a pouco e pouco, levados a desviarem-se da sua trajetória. Embora seja muito difícil fazê-lo, porque é preciso criar um sinal exatamente na frequência e com as modulações do sinal GPS, as consequências da mistificação podem ser muito mais gravosas do que as do empastelamento, pois os utilizadores GPS não têm a noção de que algo de errado possa estar a acontecer e são levados para posições indesejadas. De qualquer forma, nos tempos mais recentes tem havido relatos de negação de GPS em duas áreas de grande tensão. Primeiro, no Estreito de Hormuz, onde existem fortes suspeitas de que o Irão já terá, por diversas ocasiões, empastelado os sinais de GPS e até procedido a ações de mistificação, que terão desviado utilizadores da sua trajetória de forma enganosa. Existem, de facto, inúmeras queixas de falhas do GPS, não só por parte de navegantes marítimos como de navegantes aéreos, naquela área, sendo que o próprio Irão não tem escondido as suas capacidades neste âmbito, tem, aliás, até feito alarde dessas capacidades, garante-se, inclusive, da capacidade de mistificar o GPS, ou seja, de enganar, reproduzir os sinais GPS e enganar os utilizadores. Sem surpresas, a segunda área onde tem ocorrido negação de sinal de GPS é na Ucrânia, após a invasão russa. Efetivamente, os sinais de GPS têm sido sistemática e continuadamente empastelados, não só sobre terra, como também no Mar Negro. O principal propósito é, obviamente, militar, visando dificultar o posicionamento e a navegação às unidades das Forças Armadas ucranianas, mas a realidade é que o empastelamento afeta todos os outros utilizadores em áreas bastante vastas, o que já levou várias agências reguladoras da navegação marítima e aérea a difundirem avisos à navegação sobre este assunto. É neste enquadramento que ganha todo o sentido a solução atualmente adotada na maioria das aeronaves, que passa pela existência de vários sistemas iniciais de navegação. O número depende do tipo de aeronave, integrados com um ou mais setores GPS. Sempre que é possível obter uma boa posição GPS, então é essa a posição escolhida. Sempre que o receptor GPS não consiga, por falha própria ou por falha exterior, obter uma posição GPS, então o sistema integrado reverte para o modo inercial, que tem a vantagem de ser totalmente autónomo. É uma solução robusta e de grande fiabilidade. Esta conjugação de sistemas inerciais com sistemas de navegação por satélites possibilita que os modernos aviões de passageiros a jato possam voar, atualmente, com toda a segurança, quer em navegação lateral, quer em navegação vertical, no mesmo corredor, em sentido contrário, com uma separação vertical de apenas 300 metros, com velocidades de cruzamento a rondar os 1.800 km por hora. Além disso, estes sistemas integrados já permitem efetuar aproximações de não precisão, descidas normalmente para baixo do patamar de 1 a 2 km de altitude, até um valor mínimo definido em que se tem de avistar a pista de aterragem. Dá de serem bastante mais precisos, sobretudo em navegação lateral, na vertical não tanto, do que os sistemas tradicionais, os Non-Directional Beacons, os VOR e os VOR-DM. De qualquer maneira, e para concluir, se tudo falhar, haverá ainda a navegação astronómica, pois a luz dos astros não depende da vontade de terceiros e não é controlada por nenhuma autoridade. Nesse sentido, apenas uma ou outra nuvem inoportuna poderá impedir os navegantes de obterem a sua posição com base nos astros, como também já acontecia em 1922. É por isso mesmo que a navegação astronómica continua a merecer a atenção dos navegantes, tanto aéreos como marítimos. E é também por isso que os trabalhos de Gato Coutinho e Sacadura Cabral continuam a ser relevantes para os nossos dias. Muito obrigado.